Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca. Eu estou usando uma camiseta branca. Eu uso óculos, cabelo nos ombros. E nesse momento, eu queria que a gente parasse um pouquinho para refletir, porque nós vamos falar sobre uma abordagem que é na área da saúde e é na área da assistência, que é o papel da família no desenvolvimento e bem-estar da pessoa com transtorno do espectro autista. Para falar dessa... Deixa eu só consertar aqui para mim ficar melhor. Vocês estão me ouvindo bem? Onde é que é o mais próximo? Melhorou? Peraí. Eu quero que me ajude aqui. Eu tô com medo de cair. Ele vai cair. Não, dá para falar aqui. Aqui tá bom? Deu para ouvir? Então, voltando aqui, não, tá bom, se der para ouvir bem, para mim ficar com a mão, né? Tá bom. Tá. Gente, nós estamos aqui nesse momento para pensar um pouquinho fora da caixa, né? Trazer esse tema, para mim, é muito importante quando a gente vai pensar na dimensão do cuidado e do cuidador. O cuidado para a pessoa com TEA, nós temos habilitação e reabilitação na saúde, nós temos as políticas que são implementadas de educação, saúde e temos a política de assistência. Então, quando a gente vai falar dessa dimensão do cuidado, eu queria trazer como ponto focal a família. Como pensamos a família de uma pessoa com deficiência intelectual, múltipla ou autismo? Como a mãe do aluno, a mãe do paciente, a mãe do assistido, a mãe do usuário, ou ela tem um nome? Então, é uma pergunta que eu gostaria que a gente parasse para pensar e ver que família, né, o conceito de família hoje, ele é um conceito mais ampliado. Aquele conceito que nós temos de livro Pai, Mãe e Filhos, hoje nós temos arranjos familiares. E dentro desses arranjos, nós temos uma família que se constitui enquanto sujeito de direito. Isso falando a partir da política do SUAS, né? A política de saúde, de educação também vê a família como sujeito de direitos. E aí entram pai, mãe, filhos, tios, avós, cuidadores, comunidade, rede de apoio. Temos que pensar família de uma forma mais ampliada. Cuidado, autonomia, suporte emocional integrado à rede comunitária. A família ela não consegue mais viver com uma pessoa com deficiência intelectual nem com autismo fechada dentro de casa. A gente sabe que a violência doméstica por conta de sobrecarga é extrema e a correria dessa família é extrema, então nós precisamos de políticas públicas que venham a contribuir para que esses desagravos sejam minimizados. Então, quando a gente pensa numa família que está recebendo um diagnóstico, seja na infância, na primeira infância, seja na adolescência ou na fase adulta, a família ela passa por vários momentos. Assim, dentre eles, eu prefiro olhar aqui, doutor Itamar, por causa dos olhos. Então, assim, é um momento muito sensível e desafiador, concordam?
enquanto familiar aqui, enquanto técnico, enquanto profissional da área de assistência, profissionais da área de saúde, profissionais da área de educação, a gente sabe como chega uma mãe cansada, sobrecarregada, por conta do cuidado com uma pessoa com uma necessidade especial, que a gente já não chama mais de necessidade especial, porque todos nós somos especiais, né. Mas enquanto uma pessoa com uma necessidade de acolhida, segurança, informações claras, orientação institucional, criação de confiança e pertencimento. E aí fica a pergunta: será que nós, enquanto profissionais que atuamos na área, estamos tendo esse olhar? Estamos atendendo essa família num espaço protegido? Estamos tendo um olhar aonde a acolhida, ela é extremamente importante, no significado de que sem acolhida, e aí eu trago um questionamento a todos nós, doutor Itamar, de que, nós ainda não temos uma política pública, especificamente para a acolhida institucional. Então, nós precisamos pensar sim, na pessoa com transtorno do espectro autista, com a pessoa com deficiência, mas precisamos pensar em quem cuida. E é essa perspectiva que eu venho trazer agora. Então, quais são, os ciclos enfrentados pela família? Não quer dizer que isso aconteçam para todas elas, cada família é uma, como eu disse, nós somos sujeitos de direitos, certo? Então, quais são os ciclos que as famílias enfrentam hoje? Choque, negação, medo, insegurança, busca por compreensão quando recebe um laudo e o médico passa esse laudo e a família chega na escola, a família chega no serviço de saúde, chega no serviço de assistência e não sabe para onde ir. Isso é uma realidade ou não? Percebem que isso é uma questão muito séria que a gente tem que pensar? Então, dentro desse ciclo, as adaptações da rotina da pessoa com TEA, a família para conseguir trabalhar a adaptação, trabalhar a rotina, ela precisa de esclarecimento e apoio. O tempo de atendimento escolar, o tempo que ela fica na habilitação e na reabilitação física é muito pequeno. O maior tempo dessa família com a pessoa com autismo é em casa. Então, de que maneira que nós podemos pensar, num planejamento que venha dar acompanhamento a essa família de forma efetiva para garantir segurança, convívio e autonomia. Então, enquanto consultora da FEAPAZ, Federação, das APAES, do Espírito Santo, hoje, eu sou consultora no trabalho com famílias, como eu disse, né, e a nossa prioridade enquanto instituição que garante assistência social, nós somos uma entidade de assistência social que garante defesa de direitos, é dar visibilidade e voz a essa família. Então, garantir essa segurança, garantir o convívio e garantir a autonomia é uma questão muito séria que precisamos pensar. Então, a família e a pessoa com TEA, ela é considerada sujeito de direitos. Ela tem nome. A gente vê, muitas vezes que nem a própria família se reconhece mais. De tanta culpa, de tanta negação, de tanto julgamento, que, a família se perde no cuidado e acaba adoecendo. Então, chega na escola, falta, chega no serviço de saúde, falta, e aí vem uma cobrança
E o que que nós temos? Uma família adoecida. Por quê? Pela dificuldade de acesso, de acessibilidade, de chegar até um serviço de atendimento. Então, hoje, a Federação das APAES e as APAES, enquanto uma entidade de assistência social, vem muito contribuir para o trabalho com famílias. Nós estamos no Espírito Santo, nós somos referência para o trabalho de acolhimento e o acompanhamento dessas famílias. Nós temos o trabalho nas políticas de saúde, de assistência e de educação. Na saúde, nós temos o Ser Dias, o Ser, que é de extrema importância para habilitação e reabilitação. Mas também temos, nós somos referência na acolhida. E é um desafio para nós pensarmos essa questão. Então, a APAE, hoje a Federação das APAES, enquanto em Espírito Santo, nós temos 40 APAES e uma co-irmã, que é a Vitória Dal. E o nosso objetivo é garantir atendimento prioritariamente para a pessoa com deficiência múltipla e com autismo e a sua família. Então, nós somos referência hoje na acolhida. Então, nós somos suporte institucional para o acolhimento, orientação, fortalecimento de vínculos. Nós entendemos que se essa família não se fortalecer, não se vincular, não se sentir pertencentes umas às outras, a, a maior chance de isolamento e de não adesão ao tratamento é muito grande. Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar. Então, minimizar as desproteções relacionais, o isolamento, a violência doméstica, a sobrecarga, a fragilidade de vínculos rompidos e a dificuldade de acesso aos serviços. Enquanto uma política de assistência, a nossa abordagem hoje é trabalhar principalmente a família que está desprotegida. E aí, enquanto rede de apoio familiar, é fundamental para minimizar a sobrecarga física e emocional e a prevenção de adoecimento dessa família. Então, inclui todas as 3 políticas: política de assistência social, saúde e educação. Temos que trabalhar em interdisciplinaridade. Não adianta cada um ficar no seu pedacinho e a família perdida, né? Então, o nosso objetivo é promover, orientar, dar suporte contínuo a que essa família tenha a possibilidade da troca de experiências e o acolhimento. E a partir daí, vem a questão do cuidado. Então, o bem-estar do cuidador impacta diretamente no desenvolvimento da pessoa com transtorno do espectro autista. Concordo? Se o cuidador não está bem, o que vai acontecer com essa pessoa? Digam que isso aqui não é só uma palestra, nesse momento é uma conversa. Eles ficam desregulados, eles se sentem desprotegidos, mas também a família se sente assim. A gente precisa ter um olhar para essa família que está num processo de adoecimento. Gente, não é mole, não é fácil. Uma família que acabou de receber um diagnóstico ou que tem um diagnóstico, que precisa fazer teste, que precisa incluir a pessoa com deficiência ou com TEA na habilitação, na reabilitação, e não tem vaga. Então, enquanto política pública, existe uma lacuna muito grande e nós, enquanto Federação Nacional das APAES, Federação Estadual, e eu vou dizer que nós, enquanto Federação Estadual, nós somos referência hoje a nível nacional. Nós criamos um documento norteador que foi lançado agora,
chamado Novos Tempos, Outros Olhares. O nosso objetivo é formar equipes para conseguir ter um olhar diferenciado para essa família. E, consequentemente, tendo um olhar diferenciado para a família, a pessoa com deficiência, a pessoa com autismo, ela vai ser beneficiada automaticamente. Então, as nossas estratégias, o que nós devemos pensar como estratégia? Prevenção de estresse, esgotamento emocional, rodas de conversa e grupos de apoio. Nós entendemos que para a família, o isolamento é adoecimento, a rede comunitária existe, a rede de apoio existe, a rede socioassistencial existe, as APAES, enquanto referência no cuidado, existe para atender no coletivo, gente. Não só no individual, mas no coletivo, essa família, para que ela possa se sentir pertencente a algum lugar. Eu vou falar mais à frente, eu vou dar um exemplo de uma família que me marcou muito em relação à questão dessas rodas de conversa e dos grupos de apoio, tá certo? Então, atividade de autocuidado e convivência comunitária é de extrema importância para esse processo. Então, a PAI, hoje, né, enquanto defesa de direitos e de garantia para a inclusão e proteção social, nós temos que garantir o cumprimento das políticas de assistência, saúde e educação. Promover a inclusão e cidadania, acolhimento, orientação e apoio às famílias, transformar desafios, como eu falei antes, em ações coletivas de inclusão. Não adianta, não é que não adianta. As famílias, elas precisam estar junto conosco, enquanto rede de apoio. Se nós conseguirmos trazer essa família para perto, ela se sentir pertencente a todo esse processo de habilitação e reabilitação, seja na saúde, seja na assistência social, vai facilitar com que os direitos sejam mais caracterizados para essas famílias e elas se sintam parte desse processo. Já viram, assim, famílias que se voltam contra algum serviço? Por exemplo, está faltando TO. É só nas APAES ou é em todo lugar? Então, TO agora é luxo, né? Um terapeuta ocupacional é luxo. E aí, se a família consegue entender que, enquanto política, nós estamos nesse processo de habilitação e reabilitação, ela vai entender, e se ela for bem orientada, ela vai conseguir trazer para essa criança, trazer para esse jovem, trazer para o adulto, trazer para o idoso qualidade de vida. Ela vai criar rotinas de atividades da vida diária em casa. Mas ela consegue isso só com a ajuda do profissional? Não. Ela consegue isso, sabe com o quê? Com o apoio das famílias. Essa rede de apoio familiar, ela é, para mim, uma das questões mais importantes, não é puxando sardinha para o meu lado, não, tá? Mas eu acho que é uma questão que a gente tem que parar para pensar. E aí, a FEAPAZ, enquanto referência no acompanhamento familiar, traz a perspectiva da acolhida, a perspectiva do fortalecimento de vínculos, depois eu vou falar cada uma delas, e a perspectiva do assessoramento de defesa e garantia de direitos. Qual é a contribuição para isso? É o bem-estar da pessoa com deficiência intelectual e múltipla e com TEA e suas famílias. Construção de uma rede inclusiva através de rodas de conversa e convívio.
para sentimentos de pertencimento e autonomia. Então, a FEAPaz, em 2022, é onde eu entro na FEAPaz, eu tenho uma experiência de 27 anos de APAE. Trabalhei na ponta durante 24 anos. E há 5 anos integrando a Federação das APAES nesse processo de acolhimento. Então, nós tínhamos um problema aqui muito grave no estado do Espírito Santo, que era dar orientação às famílias que estavam completamente perdidas por falta de atendimento. Então, nós criamos um programa que funciona até hoje. Nós conseguimos, até agora, atender por teleatendimento e e-mail, tá? Orientando famílias, mais de 2.000 famílias até hoje. E quando nós começamos, nós pensamos que o foco seria o atendimento. Quando você começa a atender uma família e ela começa a falar da história, quando ela começa a trazer a história do seu filho ou da pessoa com deficiência ou com TEA, ela fala dela. Ela traz o olhar da família, enquanto ser humano, sujeito de direito, que passa a não ser chamada mais pelo nome. Ela é a mãe do autista. Ela não tem um nome mais. Ela, com o tempo, ela deixa de se reconhecer. Então, trazer isso de volta é o nosso maior objetivo. E com esse programa, que deu muito certo, nós não tivemos até hoje nenhum problema em relação à questão de vaga. Por quê? O nosso foco é no indivíduo, o nosso foco é no sujeito, o nosso foco é na pessoa e na família. Então, quando a família consegue dizer, sem ser julgada, de todas as suas angústias, de todas as suas expectativas em relação à luta que ela vai ter e transformar essa luta em garantia de direitos, que ela tem direitos, ela precisa ter esse entendimento. Então, o programa ele é basicamente para orientar e encaminhar. Nós não fazemos atendimento na federação. Nós damos orientação e encaminhamos para a rede. Tá certo? Tem os nossos canais de atendimento, depois a gente pode trazer de volta para quem quiser copiar, né, tirar foto. E aí eu venho falando um pouquinho da acolhida. Então, acolher é promover, segundo a Política Nacional de Assistência Social, segurança, proteção social. É dar a essa família o direito à inclusão social. Oferecer escuta técnica, ética e sem julgamento a todos os membros da família, seja ele cuidador, seja ele responsável, de um âmbito geral. A acolhida valida emoções, histórias e dificuldades, fortalece a confiança e o processo de apoio. Gente, acolhida realizada num espaço protegido, aonde essa família tem a oportunidade de se conectar com outras e poder dizer das suas dores e até dos seus afetos. Até não. Isso acaba gerando principalmente falar dos afetos. Isso é muito importante a gente ter em mente que reabilitar na saúde é de extrema importância. Mas habilitar e reabilitar para a vida também é. Dar autonomia, trazer acessibilidade, trazer atendimento clínico, trazer atendimento especializado para a pessoa
é trazer qualidade de vida, trazer acolhimento e vida para essa família, criando um ambiente seguro, sem julgamento e fortalecimento também é habilitar para autonomia. Então, depois que nós criamos o NAF, nós começamos enquanto equipe de assistência social, junto com as demais equipes no instituto, porque nós temos um instituto de pesquisa, que é a UniAPAES, que funciona dentro da Federação das APAES. Nós elaboramos um documento que está no site da federação. Gostaria muito que quem tiver interesse pudesse entrar lá, dar uma olhada. Nós temos muito material e nós criamos um documento norteador que nós demos o nome de Novos Tempos, Outros Olhares. Na verdade, nós não criamos nada novo. Nós só ampliamos o olhar para essa lacuna, que é a acolhida. E aí nós criamos um programa chamado Apai Apoia. Assim, falando anterior, aqui, ó, o NAF, gente, ele veio para dar resposta às famílias que não tinham lugar para atendimento. Não tinha vaga. E aí, através desse programa, nós fomos elaborando, levamos um ano, fizemos um processo de visitas institucionais, conhecendo a realidade dos municípios, das 40 APAES, e aí nós elaboramos um documento e que culminou num programa chamado Programa APAE Apoia. Esse programa acolhe famílias que estão na fila de espera. Olhe bem, é um programa porta aberta, tá certo? Que oferece apoio, orientação, grupo de suporte e informação sobre direitos, promovendo inclusão, fortalecimento de vínculos, de pessoa com deficiência intelectual, TEA e suas famílias. Vai tirar aqui? Firmou? Vocês estão me ouvindo? É porque eu sou baixinha. Então, nós já inauguramos o Apai Apoia em 2 APAES de grande porte aqui no estado, que é em Cariacica e em Serra. Nós conseguimos zerar uma fila de espera de quase 1 ano, 2. Por quê? O programa Apai Apoia é um programa aberto. É um programa onde a família tem acesso, independente de não ter vaga. Então, se é um programa de orientação, é um programa onde a família ela vai se sentir acolhida, ela vai se sentir pertencente e ela vai ter espaço de fala. E quando a gente fala no coletivo, assim como nos atendimentos terapêuticos, nós costumamos dizer que nas APAES nós temos equipes técnicas especializadas, psicólogos, assistentes sociais, educadores sociais, mas nós temos grupos reflexivos. Nós trabalhamos o acolhimento do programa Pai Apoia através de grupos reflexivos, onde com vivências as pessoas conseguem falar. A gente já pararam para pensar quando a gente se agrupa, quando a gente se reconhece, não é muito mais fácil poder pertencer àquele espaço e poder ter maior qualidade de vida? Esse é o nosso objetivo. Se a gente pensar que uma família de uma pessoa com deficiência intelectual múltipla ou com o TEA, que já esteja numa fase que não tenha mais habilitação e reabilitação na saúde, e que ela não tem mais o processo de educação, eu digo escolar,
é na assistência que ela vai ter habilitação e reabilitação. Porque a gente vai habilitar através de ciclos de vida essa pessoa e a gente vai habilitar a família com os mesmos temas, com direitos, com qualidade de vida. Para quê? Para fomentar com que essa família tenha os seus direitos garantidos e que ela tenha autonomia para a vida, que ela possa ir na pracinha, levar o seu filho, que muitas vezes pode ter estar desregulado, como vocês acabaram de dizer, né? Dependendo do nível de suporte, de não aguentar barulho, dela não ficar com medo de ser julgada. Ela conseguir falar no grupo isso é muito rico, gente. E ser fortalecida por outras famílias. Dizer, vai lá na pracinha e vai comer o seu churrasquinho. A sobrecarga dessa família é extrema. Então, o programa Pai Apoia, ele vem para dar a essa família voz. E não é um programa que garante vaga. Esse é o grande pulo nosso. Trabalhar essa família, mas com o desejo de voltar ao grupo. Se é um grupo reflexivo, ela vai querer voltar se ela se sentir pertencente a esse grupo. Então, nós inauguramos na Serra, em Cariacica. Vamos agora, esse ano ainda, inaugurar em Vitória, na Pai de Vitória. Na Pai de Domingos Martins, estou fazendo propaganda com as meninas ali da Pai de Domingos Martins, já convidei, já fiz um merchandising nosso. Mas nós vamos ter. O nosso objetivo é que até o final do ano que vem, as 40 pais tenham já implementado o programa Pai Apoia. Nós iríamos passar um vídeo, mas como o tempo está muito restrito, no site ele está lá. Se vocês quiserem, é só acessar, que vai mostrar um pouco de como surgiu esse programa Pai Apoia, tá certo? Então, enquanto fortalecimento de vínculos e parceria para a inclusão. Depois que a criança, o jovem ou o adulto já está inserido na PAI, no caso aqui eu vou falar da PAI, né? Enquanto garantia de convívio, essa família vai ter ampliado as relações familiares e comunitárias. O objetivo não é manter essa família dentro da PAI, é trazer a família ao grupo reflexivo, ao grupo de convívio, ao fortalecimento de vínculos, isso tudo baseado nas portarias da assistência. Nós temos os cadernos de tipificação, a gente segue as normativas e dar a essa família a possibilidade de estar incluída na comunidade. A rede socioassistencial, ela é muito importante. Acabou, né? Tá acabando, né? Tá bom. Então, fortalecer a rede de convívio é essencial à saúde do cuidador. E para para um melhor desenvolvimento, exige esforço conjunto de equipes e olhar biopsicossocial. Por isso que as 3 políticas precisam estar juntas. Cada um fazendo o seu, mas trabalhando em conjunto. E aí, eu encerro com uma frase de Pichon Rivière. Não há relação que não possa ser ressignificada. Então, trazer esse olhar para a família em todas as 3 políticas é de extrema importância. Não estamos concorrendo política nenhuma. E eu queria mostrar para vocês o nosso mais novo, recente, querido trabalho, que é esse aqui, esse caderno. Ele está no site, tá? É o Caderno Norteador.
Ele é um caderno onde nós já fizemos capacitação no estado inteiro, com todas as equipes das APAES, para trabalhar a acolhida. Hoje nós somos referência na acolhida. É isso, muito obrigada.